Opa! E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Errances aqui no YouTube, um canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Eu sou o Will Franco, psicólogo, psicanalista, professor, escritor e, bom, antes de mais nada, eu queria desejar um feliz 2023 para quem está assistindo esse vídeo logo que ele vai ao ar. Esse é o primeiro vídeo de 2023 aqui no canal do Errances. E, bom, a gente tem muita coisa para fazer, porque 2023 começou com tudo já em termos de política, mas também promete em termos de literatura, e eu espero que a gente consiga trabalhar bastante junto, produzir muita coisa legal. Conto com vocês para isso. Mas, bom, como eu tinha mencionado, 2023 começou aí bem agitado em termos políticos aqui no Brasil. Para quem não sabe ou não lembra, logo dia 8 de janeiro, na verdade 1º de janeiro, teve a posse do novo governo federal. A gente teve no final do ano passado eleição para presidente, para governador, para deputado e para senador. E aí, bom, teve em 1º de janeiro a posse do presidente Lula, que vai, é o que está previsto, que ele vai ser o presidente ao longo dos próximos 4 anos. E começa aí uma nova fase de um período bem conturbado em termos de política, e a demonstração evidente disso, na verdade a gente já tinha tido um sinal antes por conta de vários acampamentos em frente a quartéis, solicitando intervenção militar e ditadura e tudo mais. E aí, dia 24 de dezembro, descobriram que tinha uma galera plantando bomba num caminhão de combustível, enfim, caos. E aí, 8 de janeiro, teve uma invasão de edifícios vinculados aí aos poderes federais, tanto o Planalto quanto o Judiciário, enfim, alguns edifícios foram invadidos, quebraram um bocadão de coisa, e aí começa uma aceleração desse processo que instaurou todo um debate que está a toda conforme eu gravo esse vídeo, que é sobre esse momento que estamos passando, a delicadeza dele. Tem sinal claro de engajamento das Forças Armadas no debate político, que é uma coisa que suscita bastante controvérsia, posto que, a princípio, a função das Forças Armadas não diz respeito ao sistema político, né, ao sistema de governo, nem a regular o funcionamento do Estado. Isso, pelo que está posto na Constituição, claramente não é o caso. E, no entanto, tem essa participação ativa, tem debate de política, tem posicionamento político por parte de membros das Forças Armadas e uma delicadeza em relação à continuidade da normalidade institucional política brasileira, que envolve, é claro, né, o que a gente chama de normal aqui, envolve um monte de coisa que pode irritar muita gente, certamente irrita a mim. Eu já escrevi sobre isso, já falei sobre isso também, que uma das questões que me toca no que diz respeito à política nacional é o próprio conceito de corrupção, porque é muito comum que o conceito seja tratado como se corrupção fosse uma coisa extraordinária, e no contexto do sistema político brasileiro, na verdade no contexto do sistema político da maioria dos países democráticos, a corrupção faz um pouco parte do dia a dia, mais ou menos como os sistemas antivírus nos computadores encontram agentes maliciosos com alguma frequência. Isso faz parte do cotidiano. No sistema político brasileiro, isso também faz parte do cotidiano. Na verdade, assim, a princípio a gente nem teria muito essa metáfora, é uma metáfora perigosa, porque a gente não tem possibilidade de limpar o sistema brasileiro, porque está entranhado no sistema, na verdade. É como se um sistema antivírus que fosse tentar limpar o sistema fosse travar o computador, porque o computador precisa de várias coisas que a gente, olhando de fora, poderia considerar que são corrupção. Isso está claro no contexto brasileiro, no contexto político brasileiro. Isso tudo para dizer, então, que o que eu digo da normalidade não tem a ver com ficar tudo bem, nem tem a ver com uma defesa da normalidade, mas tem a ver com a delicadeza do momento que a gente vive no Brasil no início de 2023, na medida em que a gente tem perspectivas de ruptura no horizonte. Ruptura também faz parte da história da maioria dos sistemas sociais, políticos, das organizações, principalmente ocidentais. Muitas outras têm histórias de longa duração sem sinal de ruptura evidente, mas no contexto dos sistemas ocidentais, e o Brasil é um deles, rupturas estão sempre um pouco no horizonte,
ainda assim é um ponto que a gente precisa debater porque as consequências são gigantescas. No caso do Brasil de 2023, o que a gente mais vê em voga é essa perspectiva de uma ruptura institucional por conta de um rescaldo dessa sanha autoritária que está no arcabouço do governo anterior, governo que perdeu as eleições. Porque, independente de como você se posicione no espectro político, acho que vocês devem ter percebido que no Errâncias, em geral, eu tento falar com o meu interlocutor, independente de onde ele venha. Então, mesmo que você tenha uma certa afinidade com o governo anterior, o governo Bolsonaro, ou mesmo que você não acredite, como acredita a maioria, que ele era uma ameaça à democracia, é importante reconhecer que uma série de coisas que marcaram o posicionamento explícito desse governo anterior, governo que finalizou no final de 2022, tinha marcas do que a gente define no dicionário como autoritarismo. Nesse sentido, tem um tanto de um rescaldo dessa sanha autoritária nas movimentações sociais que têm tomado as ruas aí no Brasil no começo de 2023. O debate passa um pouco por aí, porque um tanto passa por excessos na avaliação da própria Constituição, e nesse sentido a gente precisaria de julgamento. Por outro lado, tem uma certa manifestação popular dessas pessoas que defendem essas coisas, e aí a gente entra nesse debate, que é o debate tão comum no avanço da direita contemporânea, que é o limite entre a expressão de um posicionamento enquanto cidadão e a afronta aos mecanismos de regulação de uma determinada sociedade num dado tempo e meio. E aí, então, a gente entra nesse debate que toca, por um lado, o sem anistia, né, o movimento do sem anistia, que é a importância de julgar esses ocorridos, e, por outro lado, a importância de poder vocalizar os posicionamentos daqueles que são representantes desse movimento que teve, de fato, grande reconhecimento nas eleições de 2022. Porque se, por um lado, Bolsonaro não se sagrou vencedor das eleições, por outro lado, ele teve uma votação expressiva e uma série de outros representantes desse movimento da direita, da extrema-direita brasileira, também mostram que tem adesão popular nesse tipo de posicionamento. E aí, então, a gente precisa encontrar maneiras de lidar com isso. A complexidade do assunto acho que fica evidente se a gente considerar que sem anistia, que é um dos bordões do movimento da centro-esquerda e da esquerda, tem a ver com acontecimentos da história do Brasil, no sentido de fazer um certo recurso ao movimento de anistia ampla e restrita que pautou a passagem da ditadura civil-militar para o regime democrático, aí, o que a gente chama de Terceira República, mas também há essa tendência que marca a história do Brasil de que transições de um regime a outro se façam sem um julgamento amplo do que se passou na montagem anterior. E isso valeu para a escravidão, por exemplo, ou para o genocídio dos povos originários, ou para a própria ditadura, e por aí vai. E aí tem uma certa defesa de que isso possa ser feito de maneira diferente dessa vez. Ou seja, que essas pessoas não recebam anistia, como ocorreu anistia em outras ocasiões, e que haja um julgamento. O ponto aqui é que essa demanda de anistia, ela reverbera o tamanho do buraco. Porque se a gente fala de anistia agora porque é importante não ter anistia dessa vez, é muito provável que a gente esteja falando da necessidade de olhar para a própria história, e é uma coisa que a gente por muito tempo não fez, enquanto sociedade ampla. Enquanto sociedade ampla, e isso é reconhecido por todo mundo, a grande tendência sempre foi a anistia, sempre foi seguir adiante, sempre foi, vamos tentar acalmar os ânimos e seguir em frente. Fazer diferente significa olhar para a própria história, e olhar para a própria história não é olhar para dezembro, janeiro agora, 2022, 2023. Olhar para a própria história é olhar para 500 e tantos anos de história desse projeto de país que a gente chama de Brasil. E aí, nesse sentido, a gente enfrenta um momento que é muito delicado, porque é, de fato, um movimento de crise no imaginário que funda a civilidade brasileira.
Essa crise no imaginário, ela não vem de hoje, na verdade. Ela já tem um longo tempo. E essa tensão e esse clima de incerteza tem a ver com isso, tem a ver com essa crise. E é disso, em alguma medida, que a gente está falando. Então a gente entra num ano, e acho que não vai ser o último se tudo der certo, de crise. E a gente precisa conseguir sobreviver e sustentar a crise, porque tem muita coisa em jogo. E aí eu acho que é importante a gente ter essa clareza, né? Quando a gente fala de sem anistia, não tem a ver necessariamente com aquelas poucas centenas de pessoas que invadiram e depredaram edifícios que são patrimônio público. Não tem só a ver com isso, porque essas pessoas são representativas de um movimento amplo, que tem um tanto de reconhecimento necessário, e esse reconhecimento envolve a possibilidade de transformar o que isso significa. Tem um tanto dessas pessoas que estão falando de uma demanda sem má fé. Tá? É claro que tem as pessoas que têm má fé ou que têm dolo, no sentido de que elas têm vontade de romper com a normalidade ou romper com a legalidade. E nesses casos o julgamento sem dúvida é necessário e todo o processo de reparação prevista pelo arcabouço judiciário brasileiro. Mas para além disso, essas pessoas são representativas de uma crise de imaginário, uma crise que é coletiva. Então, essas poucas centenas de pessoas dizem de um ressentimento e dizem de um rancor e dizem da luta pela manutenção de privilégios que estão ameaçados por uma transformação, de novo, no arcabouço do imaginário da civilidade brasileira, que está mudando. Então a gente entra num processo aí que certamente vai se prolongar por um certo tempo se tudo der certo. Por que eu falo se tudo der certo? Porque tem um risco de estancamento dessa crise a partir de uma solução antecipada que certamente nega a magnitude do problema. E ao negar a magnitude do problema, perde de vista tudo que está sendo negociado e tudo que pode ser transformado se a gente puder suportar a crise. Então, entramos aí num ano delicado e eu espero que a gente possa viver esse ano delicado com toda a força necessária, com toda a sobriedade necessária, com toda a coragem necessária e com toda a capacidade crítica para poder olhar para isso. Como vocês sabem, aqui no Errâncias segue o meu compromisso, sempre renovado, com esse movimento crítico e a busca da manutenção da coragem necessária para fazer esse movimento crítico sempre sem concessões, em direção até onde é possível enxergar. Para mim, particularmente, é claro, eu que sempre estou botando a cara aqui, mas a todos nós, porque eu conto com a ajuda de vocês para ir sinalizando como a gente pode melhorar no nosso caminho aqui. Vocês já devem estar familiarizados com um tanto do amadorismo e da tosqueira da maneira como o Errâncias é feito enquanto canal, então não tem edição, não tem roteiro além do meu mesmo. Então, um tanto das coisas são feitas aqui dentro do que é possível para um canal amador, feito, né, enfim, sem remuneração e no tempo que me resta, mas eu espero que vocês possam me ajudar para a gente, com esses recursos que são os que a gente tem, a gente ir tão longe quanto possível e, quem sabe, ir ganhando fôlego ao longo do caminho. Então, para você que assiste esse vídeo, obrigado por embarcar nessa jornada e renovar aqui a presença para mais esse ano. E se vocês puderem, então, comentem aí, deem seus pitacos, sugiram coisas, se aproximem. Eu gosto de conversar, quem já tentou deve ter percebido isso. Eu gosto de pensar junto, gosto de construir. Então, por mim, bora nós que tem muita coisa para fazer. Beleza? Um abraço, gente, e até breve.